Pode desligar essa luz só um instante? Só deixa aí, pode deixar aí, a partir daí já está comigo. Apague as luzes um instante. Essa noite, já fica aí que vai acender já já, tá? Essa noite, nós vamos falar sobre uma palavra somente. E se chama oportunidades. Mas eu estou tão impactado, tão impressionado com um vídeo que eu assisti, que eu resolvi colocá-lo como um start dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês, um início dessa palavra que eu vou repartir com vocês. É a história de um homem que está pregando o evangelho, um senhor já de idade, pregando o evangelho, e que no meio da pregação dele, no meio para o final, eu não sei, no momento determinado da pregação dele, ele cai ao chão e morre. Mas antes de morrer, enquanto está pregando, ele fala claramente, vocês vão ouvir. Preste atenção que o áudio não está muito bom. Falar nisso, o áudio está solto aí, né? Vocês vão ver que ele fala claramente que ele já sabe que a coroa dele está guardada para Jesus, por Jesus. E aquilo me impactou tanto. Sexta-feira no monte, Deus falou comigo. Converse com a igreja sobre oportunidades. E eu vou abrir o entendimento de muita gente na igreja nesse domingo. Então vamos assistir esse vídeo, que eu vou passar aqui controlando por aqui, tá? Meu volume. Que a Bíblia aponta, conforme Paulo falava do seu filho de fé. E Claudino é diferente. Eu batizei, posso chamá-lo de meu filho de fé. Como também o irmão aqui, desde bastante tempo a gente se conhece. Então, o que Paulo aconselhou? Ele disse, Timóteo, eu estou já terminando a minha carreira. Só tem uma coisa, você vai continuar. Eu termino a minha carreira, guardei a minha fé, e agora estou esperando uma coisa, que o justo juiz vai me dar. E essa coisa se chama coroa. Não só para mim, mas para todos que aguardam a sua vida gloriosa. Então, Paulo tinha uma grande estima pelo Timóteo, porque Timóteo, quando tinha aproximadamente uns 20 anos, ele se tornou filho de fé do apóstolo Paulo. O Paulo tinha uma estima muito grande por ele. É esta estima que eu tenho por todos vocês aqui nesta noite. O irmão Paulo que está ali, né? Que já frequentou também a nossa igreja, ele, sua esposa, está ali, a irmã, né? Então, meus queridos, é a razão por que nós estamos muito felizes, né? Aqui está a nossa irmã, nossa guerreira, né? E assim por diante. Filhão lá, é filho seu, né? Filho, filha lá. Que coisa linda, né? Amém. Na hora da consagração, vou chamar vocês aqui, tá? Você não vai tirar uma fotografia também para lembrança, né? É isso que está tirando ali. Então, meus irmãos, a gente não quer prolongar mais, deixar esta mensagem. Não te pasme, não te espante. O que ele quis dizer? Não tenha medo, não. Eu vou ser contigo. E aonde você pisar, eu estou lá. Eu serei com você. Assim, do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Aí, irmãos, que é melhor que isso? Melhor que foi com Moisés? Joga essa vara no chão. Transformou em serpente. Pega ela. Pegou de novo. Já não era serpente mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Talvez única que está nesse lugar aqui hoje. E a gente tem durante a nossa vida grandes oportunidades, gente. Eu e você temos oportunidade de fazer aquilo que é bom, aquilo que é mal. É verdade ou não é? Nós temos a oportunidade de escolher, vou fazer o bom, o bem, ou vou fazer o mal. Ou eu também posso escolher avançar,
ou ficar parado, não fazer nada, e ver todo mundo passando e sendo bem sucedido, e eu fazendo escolhas erradas com a minha vida. Eu coloquei um pensamento que diz o seguinte: todos nós temos oportunidades de escolha em nossa vida. E é certo, é óbvio, que escolhas determinam o que eu e você vamos viver. Eu posso ouvir um amém? Nós semeamos a vida e colhemos aquilo que nós semeamos. Paulo vai até dizer que se for semear para a carne, da carne colherá corrupção, mas se semearmos no Espírito, do Espírito colheremos o quê? A vida eterna. E eu queria colocar alguns casos de pessoas que tiveram a oportunidade da vida. Sabe aquela oportunidade única da vida? E eu queria falar com vocês o que foi que eles fizeram com essa oportunidade que tiveram na vida. A primeira pessoa foi um cego que não perdeu a sua chance. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu, que Bar significa pai, ou filho, né? Pai de filho de Timeu. É o chamado cego de Jericó. Quando já ouviram falar desse homem? Tem até aquela música que fala: numa cidade morava em Jericó, não é? Anunciavam que por ali ia passar. Jesus ia passar em Jericó, só uma vez. Não é essa música, não? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, eu não sei quantas vezes Jesus passou em Jericó, alguém sabe? Você acha que Bartimeu, filho de Timeu, sabia que Jesus ia passar ali 2 vezes? Será que ele sabia que Jesus ia fazer outra caminhada por Jericó? A Bíblia só registra lá em Marcos 10, 46 a 52, que Jesus chegou a Jericó, uma multidão de pessoas estava em cima de Jesus, e essa multidão em cima de Jesus oprimia Jesus, mas alguém que tinha um problema muito sério, muito grave, chamado Bartimeu, filho de Timeu, que era a cegueira, ouvindo falar que Jesus estava passando por aquele lugar, ele pensou consigo mesmo: eu não vou perder a minha chance, eu não vou perder a minha oportunidade, eu não vou perder a minha bênção. A única pessoa que pode mudar o estado que eu estou vivendo é Jesus, e eu não vou deixar ele passar sem que alguma coisa aconteça na minha vida. Alguém pode dizer amém? Jesus de Nazaré está hoje à noite aqui nesse lugar, Ele está passando nesse lugar. Você e eu não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã, mas a oportunidade dele é hoje, é agora. Aquele homem, Bartimeu, filho de Timeu, era um homem abandonado. Que a Bíblia diz desse texto que eu citei, que ele estava à beira do caminho, estava jogado à beira do caminho, estava largado à beira do caminho. Mesmo tendo pai, ele era um homem abandonado. Mas mesmo abandonado, mesmo cheio de dores, imagina uma pessoa cega, largada à beira do caminho, com todas as possíveis lutas internas. Quando ele soube que Jesus ia passar, ele não perdeu a oportunidade que ele teve. Mesmo que ele tenha sido atacado na sua fé, ele não perdeu a oportunidade que teve. A Bíblia registra claramente que ele fez algo que às vezes a gente devia fazer. Na hora da nossa tribulação, na hora do nosso desespero, na hora que a gente vê que não tem saída, nós devemos imitar Bartimeu, filho de Timeu. Ele gritou, implorou. Me impressiona um detalhe: ele estava no meio de uma multidão. Se imaginam, se nós formos terminar o culto aqui e ficar 50, 60 pessoas ali no átrio, parece que tem até uma cantina italiana funcionando, de tantas vozes que a gente vai ouvir. Agora você imagine uma multidão falando, conversando, e falando, e Jesus para lá, e vai acontecer alguma coisa aqui. Mas ele gritou tanto, mesmo oprimido pela multidão, que o grito dele foi um grito de esperança. Eu posso ouvir um amém? Foi um grito de fé, foi um grito de quem sabia que a sua vida poderia ser mudada a partir da passagem de Jesus na sua vida. E a Bíblia diz que ele gritou tanto,
que a multidão não conseguiu tapar o seu clamor. Jesus foi atraído pelo grito de um cego deixado à beira do caminho. De alguém que não tinha capacidade de se locomover por causa da sua cegueira de maneira normal. E a Bíblia diz que Jesus, atraído por Bartimeu, filho de Timeu, parou. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está aqui nesse lugar. E se você souber gritar, não é com Ele, mas por Ele. Se você souber clamar pelo nome de Jesus, ainda que não saia uma voz, um som da sua boca, mas o seu coração esteja nesse negócio, eu te afirmo que Ele vai ser atraído por você. Que Ele vai parar diante de você. E quando Ele parar diante de você, Ele vai fazer uma pergunta simples. O que é que você quer que eu te faça? Muita gente já fez piada com essa pergunta de Jesus. É óbvio que Ele queria ver, mas Jesus queria ouvi-lo falar. Jesus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas você e eu precisamos falar isso. Precisamos expressar o que está afligindo o nosso coração. O fato é que eu creio que hoje Jesus está nesse lugar, atraído por um clamor no seu coração. Por uma necessidade, por um desespero na sua alma. E Ele está parando diante de você, para te perguntar o que é que você quer que Ele te faça. Ele foi simples, eu quero ver. Amados, muitos de nós podemos estar nesse lugar aqui. Hoje, me escute, podemos estar nesse lugar aqui, mas estarmos cegos, não estarmos conseguindo enxergar, não estarmos conseguindo entender, não sabermos o que fazer, porque falta luz, falta entendimento, falta claridade, clareza no caminho. Se você está com esse problema aqui hoje à noite, você tem que clamar por aquele que está nesse lugar, porque eu não sei se amanhã eu vou ter oportunidade, nem você. Viram o pastor no púlpito? Aí você fala, mas ele já era velho. Eu tenho um outro que era de 38 anos de idade, pregando no púlpito, segurou o púlpito, quase veio o púlpito abaixo com ele morreu também. Tem 3 vídeos no meu computador de pastores, de pregadores que morreram no púlpito. Mas não é só pregador que morre não, tá? Como diz o presbítero Fábio, um dia você também vai. Mas hoje à noite ele está aqui nesse lugar, amados. Olhando para alguns Bartimeus, quem está entendendo o que eu estou falando? Alguns Bartimeus da vida, na alma, dizendo, você pode me atrair com o seu clamor. E se você me atrair com o seu clamor, com o coração quebrantado, você vai voltar a enxergar. Seus caminhos vão se tornar claros, você vai saber o que decidir, o que fazer da sua vida. Essa é uma das pessoas que não desperdiçaram a oportunidade da vida. Tem outro. Quando a Damares começou a falar da mulher, eu comecei a chorar. Deus está falando assim, eu estou confirmando que essa é a palavra que eu queria que você pregasse. Quantos lembram que ela estava falando sobre a mulher do fluxo de sangue? Está lá em Marcos 5, 24 a 34. De novo, amados, é impressionante. Quando a bênção quer chegar na nossa vida, quando Deus quer operar um milagre na nossa vida, escute o que eu estou te falando. Parece que sempre aparece uma multidão para tentar impedir a gente de chegar lá. Você está me ouvindo? Uma multidão de vozes na cabeça, de gente dizendo que não é bem assim, que não é bem assado. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos com uma hemorragia. Ela já tinha gasto tudo com médicos e não adiantava. Pelo contrário, a Bíblia diz que tudo estava indo a pior. Tudo estava indo mal. Essa mulher já estava na última, sabe, quando fala assim, nas últimas forças, é assim que se fala? Estava nas últimas forças essa mulher. Doente, sem recursos. E sabe quem era a companheira dessa mulher do fluxo de sangue? Era a vergonha. Ela era uma pessoa cheia de vergonha. A verdade é que a Bíblia mostra no Antigo Testamento que a mulher que estivesse com fluxo de sangue estava imunda, suja. Não poderia entrar nem no templo, na sinagoga. E esse é o caso da mulher, tendo como companheira a vergonha. Mas escuta uma coisa aqui. Um dia, ela ouviu falar a seguinte coisa:
Você sabe quem é que vai passar por aqui hoje? Quem vai passar aqui hoje? Jesus vai passar aqui hoje. Ele vai acontecer aqui hoje. E essa mulher, quando ouviu falar de Jesus, teve a sua fé vivificada. E com as últimas forças que ela tinha, preste atenção nisso, ela rompeu pela multidão. Ela foi abrindo caminho pela multidão, porque ela já tinha lançado uma palavra de fé. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu ficarei curada. Você que está aqui hoje à noite, pode estar com sangramento na sua alma. Pode estar com a sua fé sangrando. E o sangue simboliza a vida. Você que está aqui hoje à noite pode estar perdendo o sentido. Cheio de obstáculos contra você. Cheio de vozes estranhas contra você. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que você é uma vergonha. Dizendo que você é maldito, que você é maldita, que isso que está acontecendo contigo é fruto da maldição de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está passando nesse lugar hoje à noite. E Ele está esperando você dizer, que seja com a sua boca, que seja com o seu coração, se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, esse problema na minha vida vai acabar. E eu decido, em nome de Jesus, romper com a multidão. Sabe, pegar minhas últimas forças, aquilo que sobra. Eu estou falando isso, eu estou me lembrando de uma vez pregando uma palavra numa igreja, e depois que eu acabei de pregar, veio um casal falar comigo em prantos. E o casal disse para mim assim: Eduardo, eu estava pronta, já marcada a separação amanhã. Amanhã está casando o Mateus e a Fabiana. Esse casal estava preparado para separar no dia seguinte. Foi na igreja congregacional do Encantado isso. Depois que eu ouvi essa palavra, Deus abriu o meu entendimento, abriu o nosso entendimento, e ali mesmo no banco pedimos perdão um para o outro. E tocamos em Jesus. E o mal foi embora da nossa vida. Você pode dar um glórias a Deus aqui? Vou falar para vocês, desde semana retrasada, ninguém aqui está impedido de dar glória a Deus e aleluia, tá? Faz, inclusive, disseram os especialistas, faz bem para a alma, hein? Tá? Se a pessoa tiver com problema de muito peso, perde peso. Tá? Se ela tiver com problema de pouco peso, ganha peso. Tudo acontece quando você dá glória a Deus e aleluias. Amém? Mais uma vez eu falo isso aqui dessa mulher. Os obstáculos não conseguiram parar aquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa. Pode estar acontecendo a maior sangria que for na sua vida. Pode estar acontecendo algo que seja impossível de se resolver ao olhar humano. Mas Jesus hoje está acontecendo aqui nesse lugar só por sua causa. Ele veio a esse lugar aqui só por sua causa. Ele sabe das dúvidas pelas quais você está passando em tomar essa ou aquela decisão. E isso está fazendo você sangrar, ficar sem vida, sem alegria e sem paz. E Ele está dizendo, eu sou aquele que, se tocado com fé, estanco a sua hemorragia. Posso ouvir um amém? Quem é que quer ficar abençoado aqui? Glória a Deus, aleluia. Tem mais uma pessoa, ou um grupo de pessoas. Vocês lembram dos 10 leprosos de Lucas 17? Nessa passagem, eles também não perderam a oportunidade. A verdade é que nessa passagem dos leprosos, todo leproso em Israel era considerado indigno, tinha que viver em lugares distantes, não podiam se aproximar, se aproximar seriam mortos, porque eles eram leprosos por causa de alguma maldição que haviam cometido, algum pecado que haviam cometido, e por isso eles eram amaldiçoados. Se coloque no lugar de uma pessoa dessa. Tudo que um leproso estava precisando era de um abraço. Eu conheço pessoalmente um homem chamado Dave Hogan, um evangelista lá para o México. E numa das suas pregações ele conta que havia um homem leproso que ele visitava todo mês, colocava uma mochila nas costas, enchia aquela mochila de comida, muita comida, e o Dave Hogan é um homem assim, sarado.
fortão. 5.000 abdominais por dia ele fazia. Era uma coisa louca. E esse Dave Hogan, ouvindo dizer que tinha um homem com lepra, ele se propunha cada mês a colocar aquela comida nas costas e andar. Andar 3 dias andando. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha. E ele chegou a primeira vez, isso ele contando, e viu lá naquele barraco, um homem com a pele toda podre, toda podre. A esposa dele não conseguia ficar perto dele, morava a uns 10, 15 metros de distância, para dar só comida para o marido, porque ele era imundo, distante. E o Dave Hogan chegava assim, ele chegava assim na pessoa, que ninguém queria nem chegar perto, e colocava a mão na lepra da pessoa. E ele dizia, fogo de Deus, fogo de Deus. Só orava falando isso, fogo de Deus. Foi o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, fazendo a mesma coisa cada mês. No quarto mês, Dave Hogan disse que quando ele vinha, descendo a montanha, que avistou assim a casa, ele viu um camarada saindo ao encontro dele, correndo, para abraçá-lo. Era o ex-leproso, totalmente curado, totalmente são na pele. E aquele homem se tornou um obreiro da equipe do Dave Hogan. Eu olho para isso aqui, sabe, para esses 10 leprosos, longe, distantes, afastados. E eu imagino que sobre cada um deles pesava a fama de serem doentes por causa de alguma maldição, de algum pecado. Você que está hoje à noite aqui, às vezes está se sentindo como um leproso, de quem as pessoas só querem manter distância, de quem as pessoas não querem se aproximar, de as pessoas não querem te tocar. Você às vezes não quer nem ser tocado também, porque você se sente indigno ou indigna. Mas deixa eu te falar uma coisa, está aqui nesse lugar hoje uma pessoa que não tem vergonha nenhuma de tocar em você, tocar na sua lepra, tocar no seu problema, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama e paga o preço que for necessário para ver você curado, da sua lepra, daquilo que está adoecendo a sua alma. Eles estavam de longe, mas no dia em que Jesus passou, sabe o que os 10 leprosos fizeram? Está escrito na Bíblia, em Lucas 17, de 11 a 19. Eles gritaram, porque estavam de longe. Gritaram para atrair a atenção de Jesus e conseguiram atrair Jesus sempre é atraído pelo grito de um coração quebrantado. Ele nunca recusa um coração quebrantado, aflito e contrito, mas ele resiste ao coração soberbo, que não se dobra. Ele passou, eles gritaram, e a Bíblia diz que Jesus teve pena do estado em que eles viviam. E Jesus falou para eles assim, olha, vão vocês agora e se apresentem ao sacerdote, para cumprir toda a lei. Lá foram eles a caminho do sacerdote, e no meio do caminho, a lepra havia desaparecido. Quem obedece à palavra de Deus, tem a sua lepra curada. Quem obedece ao Espírito Santo, anda em saúde, anda em vitória, na alma, do corpo também. Quem é aquele que foi mais importante para Jesus? 10 leprosos foram curados, mas um deles, quando estava no meio do caminho, também foi curado junto com os outros 9. Falou, eu estou curado, eu estou limpo. Eu estou completamente são. Olha para quem está do teu lado. Deus está querendo dizer para você hoje que o teu dia hoje é de saúde, é de cura, é de bênção, é de Jesus acontecendo em você. Mas aquele no meio do caminho pensou, peraí, eu fui curado do físico. Caminho de ir para o sacerdote, e ao invés de escolher a religião, ele escolheu o dono de todas as coisas, que foi Jesus. E a Bíblia diz que ele se lançou aos pés de Jesus, adorou Jesus, beijou os pés de Jesus. E Jesus fez uma pergunta para ele. Aonde estão os outros 9? Não foram curados 10? Você está conseguindo me ouvir ainda?
Aonde estão os outros 9? Sabe qual foi a pessoa que voltou? Foi o samaritano. O único estrangeiro que tinha no meio da história voltou. Os outros não eram samaritanos. Mas o estrangeiro, o totalmente desprezado, que foi atingido pela graça e pela misericórdia de Jesus e teve seu corpo curado, resolveu querer mais do que a cura. Quem está me ouvindo? Ele quis o dono da cura na vida dele. Você está conseguindo ouvir Deus falar com você? Vou te dizer uma coisa, Deus cura eu e você de qualquer coisa. Mas só Ele pode nos dar a salvação também. Esse homem volta, se lança aos pés de Jesus e glorificando a Jesus, ele escuta Jesus falar uma coisa sem precedentes. Vai, a tua fé te salvou. Ele não perdeu a oportunidade dele. Olhe para quem está do seu lado e diga, não perca a sua oportunidade. Jesus está passando nesse lugar. Tem mais uma pessoa, pelo menos uma ou duas. Você lembra dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda? Lendo todos os textos que falam dessa crucificação, no início todos os dois falavam mal de Jesus. Os dois. Mas um dos dois, depois de passado algum tempo, começou a reparar no caráter de Jesus, na atitude de Jesus. Ficou impressionado e percebeu que Jesus estava sendo crucificado sem ter cometido crime. Ele percebeu que Jesus era justo. Ele chegou até a falar para o outro que estava maldizendo Jesus. Nós recebemos o que os nossos feitos merecem. Está em Lucas 23, de 39 a 43. E ele vira-se para Jesus e fala, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E a resposta de Jesus, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Perceberam? Ele não disse amanhã, ele estava na cruz, ele está aqui nesse lugar hoje à noite, dizendo que ainda hoje, eu quero que você deixe de ser uma pessoa que se sinta condenada. Eu quero ainda hoje que você saia de debaixo desse tormento de condenações por coisas que você fez, que são erradas. Jesus está aqui nesse lugar dizendo, eu quero só que você reconheça que você recebe punição pelos seus pecados de forma justa, mas que eu sou aquele que anulo o poder do pecado na sua vida e te salvo e te justifico. E muda a sua história. Ele está aqui hoje à noite. Ele estava lá do lado do ladrão na cruz, e o ladrão na cruz não perdeu a sua oportunidade. É verdade que diante das leis e dos homens, não tinha mais escapatória para aquele ladrão. Não tinha. Estava crucificado. Já era. Não tem mais jeito. Ele era um criminoso. Mas quando ele notou quem era Jesus, ele não perdeu a oportunidade dele de fazer o melhor dos pedidos. Às vezes você está aqui nesse lugar e alguém diz para você que não tem mais jeito, que já era, que acabou. Mas Jesus está passando aqui hoje à noite para dizer não. Se você me reconhecer na sua vida, isso vai ser só o começo da caminhada que você vai ter comigo até o dia da minha volta. Alguém pode dizer amém? Eu vou terminar, que eu já estou vendo gente com sono, fechando o olho, não sei o que está acontecendo. Vou falar aqui do último. Lembra, eu falei de pessoas que tiveram a oportunidade e ver o que é que elas fizeram com a oportunidade que tiveram. O jovem rico, de Marcos 10, 17 a 22. Ele era um menino, bom filho, trabalhador, de posses, cumpria a lei toda, dentro do entendimento dele, fazia tudo o que devia fazer, mas sentia que estava faltando alguma coisa dentro dele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Fazia tudo certinho, mas está faltando alguma coisa aqui. E de repente ele descobre que Jesus está passando pelo caminho. E ele se ajoelha diante de Jesus. E ele fala, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus dá uma lição para ele de quem é bom. Deus é o Pai que é bom. E ele começa a conversar.
com um rapaz, com um jovem, você não sabe quais são os mandamentos, se não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o menino disse, mestre, eu faço isso desde a minha juventude. Preste atenção nisso. Jesus olhou para aquele jovem, diz a palavra de Deus que ele olhou para aquele jovem, em Marcos 10, fitou o jovem, olhou o jovem detidamente, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem. E ele amou tanto aquele jovem, que ele falou o que ele precisava ouvir e fazer. Quem está entendendo? Jesus, ele fala conosco o que nós precisamos ouvir. Não é sempre o que nós queremos ouvir. Jesus fala conosco o que nós precisamos fazer. E não aquilo que nós queremos fazer. Jesus viu que faltava um detalhe, que era o grande problema na vida daquele jovem. Ele era apaixonado pelas coisas do mundo, pelos bens da terra. E Jesus, amando aquele jovem, disse, só uma coisa te falta. E a oportunidade está sendo agora. Vai e vende tudo que você tem. Dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem teve a oportunidade, alguém disse isso outro dia, de se tornar o 13º discípulo de Jesus. Você não vê Jesus convidando ninguém, além desse jovem, para ser discípulo dele. Muitos pediam. Ele falava, não, vai para tua família, não, vai para tua cidade, não, volta para lá, volta para cá. Mas para esse jovem ele disse, eu vou te dar a oportunidade de ser meu discípulo. Basta você pegar o seu coração aprisionado às coisas desse mundo, dessa terra. Dá aos pobres. E Jesus falou, você não vai viver miseravelmente, você vai ter um tesouro no céu. E aí a Bíblia diz que o jovem contrariado, estão ouvindo o que eu estou falando? Contrariado é aquela pessoa que ouviu o que não queria. Que é o que Jesus está querendo falar hoje aqui comigo e contigo. Eu vou dizer alguns nãos para você. Se você realmente quer ser meu discípulo, se você realmente quer ter um tesouro no céu, é preciso que você largue algumas coisas, que você abandone algumas coisas, e você vai ter um tesouro no céu. Ele, contrariado, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem foi amado profundamente por Jesus. Mas ele foi desafiado a aproveitar a oportunidade que ele teve. E ele não aproveitou. Os valores dessa vida falaram mais alto do que os valores celestiais. Desculpe, eu não quero ofender ninguém. Mas será que os valores celestiais, o céu, o ser santo, o ser discípulo de Jesus, o ser separado para Deus, o andar em integridade e retidão, o levar o título de Salmos 15, cidadão dos céus, tem sido mais importante para mim e para você? Ou a nossa maior preocupação é fazer fama nessa terra? Quem abandona a fama da terra por causa de um nome escrito no céu, não recebe muitos tesouros aqui, mas os de lá não vai falhar um. Nenhum. Vocês lembram do pregador? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele fala, eu já tenho um prêmio esperando por mim. E o prêmio é a coroa que Jesus vai me dar. Às vezes, até nós, pregadores, estamos procurando coroas aqui na terra e trocando a coroa eterna no céu por coroas passageiras e que são destruídas com o tempo. Mas Jesus está passando aqui hoje dizendo, não perca a sua oportunidade. Não troque a terra, o céu, perdão,
a salvação pela terra. Não tem como comparar. Ele não foi atrás do jovem. Pode ler depois o texto. Ele ficou triste, mas não foi atrás. Porque a oportunidade ele dá. Mas quem tem que agarrá-la somos eu e você. Amém? Vamos ficar de pés. Cadê o ministério de louvor? Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Mas dentre todas as oportunidades que eu tenho visto, preste atenção nisso, olhe para mim aqui. A maior de todas as oportunidades que eu tenho visto, a mais importante de todas, sabe qual é? Não é ficar curado da cegueira, nem é ter o fluxo de sangue, uma hemorragia estancado. Nem é também ficar curado de uma enfermidade na pele. Quando foi quarta-feira, se eu não estou enganado, eu estava andando na rua, lá perto da Lava Jato do Paulo, e eu tive uma entorse horrorosa nas costas. Mas eu literalmente no meio da rua, depois que eu saí da loja do Paulo, comecei a andar assim, ó. Fui andando assim, falei, meu Deus do céu, que dor desesperadora, agoniante. Voltei lá para a loja do Paulo, estou me sentindo mal. Eu ia até ligar para minha esposa, para ela me pegar de carro e me levar direto para o hospital para tomar uma injeção na veia, porque era uma dor excruciante nas costas. Foi quarta-feira isso, né? Quarta. Na hora que eu entrei no carro para sair, o Paulo não percebeu. Cadê o Paulo? Está aí? Ele nem percebeu, eu dei um tchau para ele, mas já com a dor me consumindo. Acho que foi quinta-feira. Quinta-feira. Por que quinta-feira? Porque na quarta-feira choveu. Foi quarta-feira que choveu. Foi isso, Silvio? Nós subimos lá um monte debaixo de chuva. E eu coloquei um tênis horrível de sola e ele me fez escorregar lá em cima. Eu tive que fazer muita força. Enfim, eu fiquei com as costas destruídas, amados. E foi na quinta-feira que eu senti a entorse. Na hora que eu entrei no carro, eu escutei uma vozinha dizendo assim: "E agora você não vai poder subir o monte." Eu escutei. Não vai ter jeito de você ir para o monte. Na mesma hora eu coloquei as duas mãos no volante e falei: o mesmo Deus que me ajuda a dirigir guiar esse carro, Ele vai me fazer chegar naquele monte lá, em nome de Jesus. Muita gente não percebeu que eu deixei quase todo mundo passar na frente. Mas eu subi o monte assim, ó, agarrando na grade, na lateral, e subi. E orei, profetizei, clamei pela sua vida, clamei por quem não foi, clamei por quem não quis ir e podia ter ido, porque afinal de contas a gente já só acordado que eram os meus discípulos que tinham que ir, mas mais de 40 pessoas costumavam ir ao monte, foram ao monte, e na sexta-feira mais de 60 pessoas estiveram no monte. E da quinta para sexta, eu pensei que quando estivesse descendo no monte ia ficar bonzinho, mas não fiquei, piorou mais ainda. E aí, você não vai poder pregar em tal lugar, sexta-feira à noite. E eu fui pregar, cheio de emplasto nas costas, tomando remédio. E quando foi de lá, saí sexta-feira de lá, de Resende, não é isso, pastor? E eu subi um monte de gatinho. Sabe o que é subir de gatinho, né? Eu não conseguia ficar de pé e fui subir de gatinho um monte. Quando eu cheguei lá no alto do monte, eu senti alguma coisa das minhas costas dizendo: não desista. Como se tivesse os dedinhos passando assim nas minhas costas. Aí eu olhei até para ver se era o Wesley ou era alguém. Não desista. Não desista.
Porque a bênção está chegando sobre a igreja. Porque eu vou acontecer nessa igreja. Não desista porque algumas pessoas não te honram. Não desista porque as pessoas não abraçam a visão da igreja. Não desista por causa de quem é rebelde. Fique firme. Aproveite a sua oportunidade. E eu agarrei a minha com unhas e dentes naquele monte. E fiquei agarrado com ela. Eu fiz como aquela mulher do fluxo de sangue sexta-feira no monte. Eu quero tocar nas vestes de Jesus. E tocando nas vestes de Jesus, vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu fui como aquele leproso que me sentia um imundo lá em cima por estar lá tão mal, junto com meus irmãos clamando, e eu não podia nem orar mais alto porque minhas costas doíam demais. Parece que estava enfiando agulhas, uma faca nas costas. Mas eu ouvi Deus falar comigo: você não é um leproso, você é um ex-leproso. Eu me senti como essas pessoas que eu retratei aqui. Mas eu desci daquele monte com a minha bênção na mão. E a minha bênção na mão é uma igreja que não perde a oportunidade vendo Jesus passar. Você está entendendo? Ouve a sua cabeça. O maior de todas as oportunidades é ter Jesus na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que todo o corpo está solto, toda a alma está liberta aqui em nome de Jesus.